Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos iniciando a nossa live tradicional das quartas-feiras para conversar sobre música e eu preciso sempre iniciar com o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento às empresas que nos apoiam e permitem a nossa sobrevivência, que apesar de toda a crise, apesar de toda a dificuldade, nós estamos conseguindo nos manter. Então eu agradeço em primeiro lugar ao nosso patrocinador master, que é o Banrisul, Unimed Porto Alegre, Alibem, produtos alimentícios, ThyssenKrupp, elevadores, Postos Buffon, produtos da Colônia, Cidersul, produtos siderúrgicos, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência e a Associação para a Iniciação Musical. Esses são os apoiadores principais, aqueles que nos permitem cumprir com nossos compromissos e com as despesas naturais que qualquer atividade produz. Depois me cabe citar, que é muito importante, a Lei de Incentivo à Cultura. A federal, que é usada por essas empresas todas que nos ajudam, a Lei de Incentivo Estadual, que trabalha com a LIC, com o ICMS, que no momento nós não temos um projeto em andamento, mas com certeza em seguida vamos estar nos utilizando desse mecanismo que é muito importante. E da mesma forma, a Lei de Incentivo à Cultura do município de Porto Alegre, que nós também utilizamos sempre que possível, só que temos que ter uma empresa disposta a utilizar esse mecanismo. O mecanismo mais fácil é realmente o do imposto de renda, que é uma atividade federal. Depois é importante nós salientarmos que a lei do jovem aprendiz, a lei de aprendizado, é fundamental para a nossa sobrevivência. Hoje, todos os nossos jovens que participam do projeto Orquestra Jovem, a partir dos 14 anos, recebem o apoio através da lei do aprendizado. E praticamente todas essas empresas que eu citei antes, como apoiadores, nos fornecem cotas de jovem aprendiz. Isso quer dizer o quê? Que o jovem cumpre um horário de trabalho, onde ele é um jovem aprendiz, só que a empresa permite que ele utilize esse horário estudando música conosco, estudando o seu instrumento e muitas vezes aproveitando essa oportunidade para se tornar um profissional. É claro que nós temos muitos jovens que rumam para outras profissões, não ficam na música como profissionais. Mas temos sentido que é muito efetivo esse convívio e essa contribuição que a música, a orquestra e as aulas fazem para a formação humana desses jovens. Então essa lei do incentivo para o jovem é muito importante e a nossa madrinha, nosso anjo da guarda nessa lei que nos orienta, é a doutora Denise Brambila, que está enfrentando nesse momento seus problemas pessoais e familiares com relação à Covid. Então nós fazemos daqui um pensamento positivo, convidamos todos os nossos amigos que estão conosco para que façam também esse pensamento, que eu acredito muito que a gente possa ajudar dessa forma, né, para que familiares dela ou ela própria ultrapassem com saúde essa barreira dessa pandemia que está nos virando a vida de cabeça para baixo. Continuando, antes de convidar a nossa entrevistada de hoje, que é a Hela Frank, tenho certeza que vocês vão achar extremamente interessante, eu quero anunciar que amanhã nós temos o nosso concerto ao vivo, o segundo concerto de outubro, onde temos um jovem que vai tocar uma obra para violoncelo e piano. Depois disso, nós vamos ter uma exposição bem maior dos instrumentos de sopro.
vamos ter uma obra com 4 movimentos, que é para violino, viola, violoncelo e clarinete. Só que os clarinetes vão se revezar na execução dessa obra. Então vai ser um momento muito interessante. Depois disso, nós vamos fazer uma homenagem ao Dia do Professor, porque nós não tivemos nenhuma atividade ao vivo nesse Dia do Professor, no mês de outubro. Então nós vamos ter um quarteto de fagotes. São 4 fagotes que vão tocar juntos. E como homenagem ao Dia do Professor, o nosso professor Adilson se prontificou a tocar junto com os alunos. Então ele vai representar os professores todos desse projeto, fazendo essa homenagem, ele vai tocar junto com os alunos. E além dessas novidades que eu estou falando para vocês, nós vamos ver o quinteto de metais, que é bem tradicional, que é trompete, trompa, trombone, tuba, né? E depois um grupo maior de metais, onde estão alguns trompetes, algumas trompas, alguns trombones, 2 tubas, etc. Vai ser um conjunto maior. E, ao mesmo tempo, um conjunto de trompetes, um grupo de trompetes que vai estar se apresentando. Então, eu convido vocês amanhã, para as 19 horas, ao vivo, aí só que via Facebook, o nosso concerto, que vai ser realmente interessante, né? Nós temos procurado atender com grupos pequenos de jovens, né, para evitar aglomeração, para respeitar todos os protocolos, né? Nós aqui, tudo que fazemos, estamos sempre com a máscara, né, sempre com o álcool gel, o tapetinho higienizador, etc. Então temos respeitado todas esses protocolos que estão nos obrigando. No momento não temos outra saída a não ser fazer isso. Então eu vou pedir para a gente aceitar agora a entrada da Hella Frank, uma instituição musical no nosso estado, aqui em Porto Alegre. Ela é professora da Universidade Federal. Está ali a Hella. Prazer grande te ver. A gente, às vezes, tem mais facilidade de se encontrar dessa forma do que pessoalmente, né? É verdade. Muito boa noite, Telmo. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar participando dessa série e muito feliz de estar aqui. E, de fato, eu acho que essa pandemia nos trouxe maneiras diferentes da gente conversar, né? A gente Claro, acaba claro. se encontrando mais fácil por aqui. Muito É, prazer mas estar aqui. Muito obrigada pelo eu, convite. eu tenho me consolado um pouco, né? Porque até historicamente a gente aprendeu que as crises geram soluções, né? Então, às vezes, a gente é obrigado por uma crise a encontrar soluções. Quer dizer, como nós não conseguimos conversar pessoalmente, no fim vamos conversar aqui através dessa solução viável que se encontrou para a crise. E eu quero iniciar nossa conversa até vou fazer uma pergunta muito óbvia, né? Mas pela história musical da tua mãe, da tua família, é muito evidente de onde tu vens e como é que tu encontraste a música ou como é que a música te encontrou. Mas eu queria que tu contasse rapidamente, né, a história da tua vida musical, né? Como é que tu chegaste na música, o que é que te emocionou. Claro que a tua mãe é uma figura que a mim acompanha desde que eu sou pequeno. Isolde é uma criatura fora de série, construiu algumas gerações de músicos, né? Mas te deixo à vontade para conversar. Eu vou te interrompendo se for preciso para a gente trocar uma ideia, né? À vontade. Então, como tu já disseste, né, minha mãe é professora de música. Ela está aposentada, está com 85 anos, mas continua ativa, né? Ela continua trabalhando com música, agora mais com um projeto voltado para a Igreja Luterana, que a gente sempre estava envolvido com a música na igreja, né? Então, ela está fazendo arranjos facilitados e uma série de coisas. Então, ela continua ativa. Muita gente conhece a Isolde, talvez não pessoalmente, mas pelo livro do Pedrinho Toca Flauta, né? Que é o livro de Sim. flauta doce que ela lançou há muitos anos atrás.
e que meu pai fez os desenhos, inclusive, né? Então muita gente conhece o Pedrinho, né? Então muita gente aprendeu flauta doce pelo Pedrinho. Então ela foi professora na URGS, ela estudou música na Alemanha, ela é alemã de nascença, né? E veio para casar aqui com meu pai. Meu pai foi para a Alemanha fazer um mestrado e conheceu ela lá. Ela estudou flauta transversa, mas chegando aqui teve toda essa necessidade na universidade de oferecer flauta doce para licenciatura, e foi aí que foi o grande campo de trabalho para ela, né? O trabalho dela. Então, nós somos 6 filhos em casa, né? E todos nós aprendemos um pouco de flauta doce e um pouco de piano quando a gente era bem pequeno ainda, né? Com 4, 5, 6 anos, por aí. A gente teve essa iniciação musical em casa, sempre ouvimos muita música em casa, né? E aí, depois, assim, pelos 9, 10 anos, cada um de nós, então, escolheu, entre aspas, eu acho que sempre foi uma sugestão, né, da Isolde, de escolher algum instrumento outro, né, que não fosse a flauta, né? Então cada um de nós escolheu um instrumento. Para mim foi uma coincidência, assim, meu irmão já estava tendo aula de violoncelo com o Panhot no Instituto de Artes, na extensão que naquela época chamava Fundamental. Sim. E aí um dia a gente foi levar ele para aula, eu fui junto, né? E a gente estava esperando no saguão e aí vimos o Panhot entrando com outro senhor. E aí a minha mãe me disse, esse é o novo professor de violino que está chegando, está entrando agora no Instituto de Artes, no departamento de música. E aí era o Marcelo, o professor Marcelo tinha recém-chegado, o professor Marcelo Gerfeld, ele tinha estudado 5 anos, eu acho que ele tinha passado nos Estados Unidos e depois mais 5 anos na Europa, né? Sim. E ele tinha voltado para Porto Alegre, que é a cidade da Mali, né, da esposa dele. E foi então, logo que ele chegou, que então, no caminho para casa, a gente voltava de ônibus aqui para Canoas, né? A minha mãe me perguntou assim, o que tu acha de estudar violino, né? Eu tinha 9 anos, né? Legal, né? A gente conseguiu um instrumento 3/4 aqui de um conhecido aqui de Canoas, né? E foi assim que eu comecei no violino, né? E estudei com o Marcelo desde o início até o fim da faculdade. Né? Vou te interromper um segundinho só para fazer um comentário. Está chegando justamente os comentários aqui de muitos alunos, até alguns professores nossos, que aprenderam flauta doce com o livro do Pedrinho. Estão dizendo, aprendi com esse livro, também aprendi. A Isadora, que é hoje aluna de cello da URGS, já está bem adiantada, ela é a minha coringa para solista de flauta doce. Né, quando eu preciso, às vezes, alguma música que se adapte muito bem com a flauta doce, e ela aprendeu com esse livro, provavelmente lá no Prelúdio, talvez até na extensão da URGS. Mas não quero te interromper, pode continuar. Queria só valorizar esse ponto, né? Sim, sim. E então eu tive esse privilégio fantástico de ter o professor Marcelo como meu professor de violino, né? Dos 9 anos até eu me formar. Naquela época, o curso de música eram 5 anos, né? Sim. E nessa época, antes ainda de entrar na URGS, eu participei, claro, né? Não tinha como não participar da Orquestra Infanto Juvenil da Isolde, né? Que naquela época fez a orquestrinha, né? Que tanta gente, né, que agora está aí no mundo musical, passou pela orquestra, né? Até, eu acho que foi no ano passado, retrasado, fizeram uma reunião aqui em casa de alguns dos membros, né, que tiveram aqui. Foi muito gostoso ver isso, essa turma se reunindo de novo, né? Então eu participei dessa orquestra também, inclusive eu acho que até entrar na faculdade eu estava participando da orquestra, né? Então esse grupo musical é muito importante para jovens, né? De estar tocando num grupo com outros jovens que estão fazendo música. Porque na minha época, assim, no meu colégio, eu era a única que tocava violino, né? Eu era um ET, assim. Também. Eu também fui um ET na escola. Então, sempre aquela, né, carregando o violino, no dia que tinha aula de violino, que a gente estudava aqui em Porto Alegre, quer dizer, eu moro em Canoas, a gente já ia para o colégio em Porto Alegre, e no dia da aula eu carregava o violino. Então, eu era o ET ali, carregando o violino, né, para ir para a aula.
Então, a Orquestra Infanto Juvenil foi muito importante, eu acho que para todos nós que participamos ali, porque era justamente aquele momento de fazer música em conjunto, né? Depois, assim, teve uma época ali, pelos 15 anos, que eu quase parei de tocar, né? Porque, ao menos diz o Marcelo, assim, que estava quase desistindo de mim, sabe? Tá. Porque, sabe aquela fase adolescência, e eu É, estava naquela fase dos estudos de CIT, que são chatos pra caramba, né? exato. Eles não acabam nunca, né? É uma E, barreira que a gente tem que vencer, né? era, e eu me lembro que o Marcelo ainda hoje fala, né, que quase desistiu de mim, né? Aí ele me entusiasmou para participar de um concurso que existia em Piracicaba, o concurso Jovens Instrumentistas em Piracicaba. E aquilo ali foi assim o que realmente me estimulou de novo. E a partir daí, a hora que eu fui fazer o vestibular, eu ainda fiquei naquela dúvida, mas para que eu me inscrevo no vestibular, né? Assim, basicamente estava certo que eu ia fazer música, né? Mas sabe a hora que a gente vai preencher a inscrição assim, eu ainda fiquei em dúvida, né? Fui tirando tudo que eu não queria. Aí no fim Sei. sobrou, olha que interessante, sobrou eu acho que matemática e música. Pô, são muito afins, né? Muito, 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 é verdade. Então, eu fiz a URGS, né, e eu fui a primeira turma que fez prova específica, né? Antes disso, não tinha prova específica na URGS, Sei. né? E, então, eu fui da primeira turma que fez prova específica, e hoje em dia muitas pessoas questionam a prova específica como sendo uma coisa que é uma barreira para entrar na URGS, né? No entanto, a gente sempre precisa esclarecer que um médico, por exemplo, que vai estudar, quer dizer, alguém que vai fazer medicina, né? Ele vai passar os 4 ou 5 anos do curso de medicina, mais não sei o que, quantos, né? De residência, mas ele já estudou ciências desde a primeira série, né? Do primeiro grau lá. Então, a gente precisa saber, a gente precisa poder testar a música para formar um profissional hoje em 4 anos, né? Não tem como entrar sem conhecimento, né? Então, hoje em dia, a gente Até porque em 4 anos, sem saber nada, não se forma não dá. instrumentista, a não ser alguns raros gênios, exceções que existirão para qualquer coisa, mas não são regra geral, né? É muito raro, né? Então, tem que ter um conhecimento prévio, né? Depois da URGS, aquele tempo eram 5 anos, né? Eu fiz parte, tive esse privilégio também de fazer parte do grupo de alunos. Então, nós éramos todos alunos que, quando o professor Marcelo e Orlindo Teixeira fundaram a Orquestra de Câmara Teatro São Pedro, né? Isso. Eu estava nesse grupo e fui espala da orquestra do Teatro São Pedro, né? Aquilo foi uma escola maravilhosa para mim. O professor Marcelo não media esforços para fazer orquestra e a gente fazia tudo a gente mesmo, né? Nós carregávamos estante, nós copiávamos partituras à mão, o Marcelo copiava partituras à mão e tudo assim. Então foi uma escola muito importante para mim essa de, sabe, aprender a fazer as coisas, participar de fazer as coisas, de não ter tudo pronto também, né? Eu acredito muito que aquele momento ali da criação da orquestra com o Marcelo e o Arlindo foi muito importante. Eu várias vezes fui lá assistir o trabalho que eles faziam de preparação, de concentração, né? A amostragem que era feita ali. Quem teve a sorte de participar realmente daquele momento teve um ganho importante na vida. Foi muito importante porque era um trabalho muito sério de preparo, de ensaios, né? Fora toda essa outra parte de organização que a gente participava, né? E não tinha, no início, não tinha pagamento, né? Era tudo na base do amor à camiseta, né? Claro. Depois que entrou o dinheiro e coisa assim, mas no início foi vários anos sem nenhum pagamento, né? Mas foi uma escola fantástica, né? Depois que eu me formei, eu consegui, através, de novo, de contatos, especialmente do professor Fred Gerling, que voltou a Porto Alegre no ano que eu estava me formando, né? E ele ajudou muito com os contatos para eu ir para os Estados Unidos fazer um mestrado no New England Conservatory, né? Certo. Uhum. Uma escola maravilhosa, né? Tive um professor muito bom, que era o professor Rosenbluth. Ele foi aluno do Flash,
né? Assim, o Marcelo tinha sido foi aluno do Galamian, né? E Certo. o Walter foi aluno do Flash, né? Então, para mim, assim, primeiro, naquela época não tinha internet, né? Então, Claro. inscrição, essas coisas era tudo por carta, por não sei o que. Eu sei que eu fiz uma fita VHS, né, para mandar para os Estados Unidos, para não ter que ir para lá fazer a prova e tudo mais. Então, era tudo muito mais complicado. Mas o professor Fred fez um contato bem, assim, foi graças a ele que eu fui para o New England Conservatory e que eu morei na casa da Scala de Segundos Violinos da Boston Symphony. Oh, Eu passei 3 anos morando nessa casa sem pagar nada. Eu ajudava na casa, tocava claro. na orquestra amadora que o marido dela rege até hoje, né? Eu fazia o jantar, eu fazia as compras, né? Então a gente trabalhava, nós tinha mais estudantes morando lá. A gente trabalhava na casa, ajudava na casa, em troca não pagava aluguel nem comida, né? A comida dentro de casa eles que forneciam. E então foi assim, de novo, mais um aprendizado, foi uma escola muito grande né, primeiro de ter que fazer alguma coisa em troca de estar morando ali, né? Segundo, eles eram pessoas muito engajadas, professores engajados, músicos engajados. Ele era o diretor da extensão do New England Conservatory, né? Uhum. Então ali de novo foi uma vivência muito rica, né? Então eu estou falando isso tudo porque eu tive modelos, né? Tanto da minha mãe, o Claro. Marcelo, né? Depois esse casal com quem eu morei, o meu professor lá no New England Conservatory, tudo pessoas que não mediam esforços para dar aula, né? Então isso foi assim muito enriquecedor. Eu me sinto muito privilegiada, né? E uma coisa importante para frisar também, que é por isso que eu gosto muito de conversar com pessoas como tu, né, que mostram, por exemplo, a disposição em conquistar as coisas, né, e não ter medo de passar trabalho para realmente conseguir realizar o que a gente quer. Nada cai da árvore, né? Não é tão simples como parece. Né? O pessoal diz, Infelizmente não cai do eu, céu, né? eu também fui aluno de uma aluna do Flash em Viena. Né? Uhum. Mas o pessoal diz assim, bah, morou 5 anos na Europa, morou 3 anos nos Estados Unidos, etc. Parece fácil. Né? É. Mas a gente precisa baixar a cabeça e dizer, não, bom, é isso que eu quero fazer e o sacrifício que vier vale a pena. Né? Exatamente. Uma colega minha sempre fala que estudou na Alemanha, ela disse, eu me mantive fazendo faxina na Alemanha, né? Olha. Então, são coisas que a gente precisa fazer, né? Então, E para o ponto bom é que os europeus e americanos, eles não encaram isso como uma vergonha, né? não, Ninguém se sente mal fazendo isso para sobreviver, porque é um exato. trabalho do jovem universitário, né? Do Uhum. estudante. E é feito justamente para o estudante poder se sustentar, né? Exatamente. E é uma coisa que eu aprendi, assim, que eu senti muito forte nos Estados Unidos, essa questão de qualquer trabalho é respeitado, né? Mesmo o cara que limpa as mesas no McDonald's, né? Mesmo quem serve o McDonald's ali, todo o trabalho é respeitado, né? Então, isso é uma coisa assim que eu achei muito forte lá, essa coisa de trabalho é trabalho, né? E é respeitado. Né? Isso. Então, depois que eu me formei lá, talvez tenha mais uma coisa assim que vale a pena mencionar, que nos meus anos de faculdade eu acho que também depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu tive mais uma oportunidade muito importante para mim, que foi participar de um quarteto amador. Tá? É uma coisa que aqui no Brasil quase não existe, mas é uma tradição muito forte na Europa. Tá? Então, assim, era o Quarteto Sinos. O Quarteto Sinos eram 4 senhores, era o Walter Schlupp, que depois tocou na OSPA, né? Sim, foi meu colega há bastante tempo. Isso. Era o Luiz Benck, né? Que a gente conhece porque ele Sim, é luthier também, né? Ele sim, salvou muita gente aí com o trabalho de luthier, né? Ele está claro. aposentado agora, mas eu acho que luteria ele ainda faz lá em Ivoti, né? Na viola era o professor Naumann. Não sei se tu lembras dele. Eu lembro, claro. Ele era diretor lá de Ivoti, da Lá de escola em Ivoti. Ivoti, de onde Também lembro. vieram vários músicos da OSPA também, Sim, porque sim.
ele fazia orquestra lá de Voti, né? Orquestra de câmara de Voti, ele que regia, mas ele tocava viola nesse quarteto. E o Ingo Schreiner, que é professor no UVAD, na Univates, né? Que chama. Uhum. Ele professor, ele é violoncelista amador, né? Sim. Tem uma filha que toca flauta doce, a Cláudia Schreiner, né? Que é Ah, certo. Eu não isso. sabia que era filha dele. Sim, sim. Então, Cláudia Schreiner foi minha colega de turma na URGS. então, Eu, então, eu me formei muito tarde na URGS, né? Eu me formei com mais de 50 anos. sim, sim. Então, esse quarteto, eles tinham esse quarteto que se reuniam assim uma vez por mês na casa de um deles, né? E as esposas daí faziam a comida e coisa assim. Aí o Luiz Ben, que teve, eu acho que quarta filha, né? Nasceu a quarta filha dele, e aí ele já não podia mais passar um final de semana fora de casa por mês, né? Aí me convidaram para ser segundo violino no Quarteto Sinos, né? Então, isso, no início eu me lembro que eles falavam o tempo todo assim, ela, tu pode tocar mais forte, porque eu estava toda encolhida ali, com medo de tocar, né? Claro. Mas aquilo ali, olhando para trás, assim, foi uma escola tão rica para mim, tão importante, né, gente? Porque esses quartetos amadores, eles se arriscam com obras bem assim, obras importantes, né? Quartetos de Beethoven, quartetos de Mozart, quartetos de Schubert. Eu sei que a gente fez A Morte à Donzela, a gente fez quartetos de Beethoven, Opus 18, número 4, a gente fez Schubert, Mozart, a Caça, né? A gente fez muita coisa. E depois, muitas vezes, fazíamos com a Olinda no piano, fizemos vários quintetos de piano, né? Mas A Olinda vai ser a nossa próxima vítima aqui na quarta-feira. eu tô aqui, Quarta-feira que vem é com ela a conversa, né? maravilha. Eu trabalhei bastante com a Olinda de trio, bastante Sim, tempo. sim. E aí, então, então aquilo foi uma escola fantástica de música de câmara para mim, né? Eu aprendi assim tocando, né? E por que que eu falo isso? Porque depois que eu voltei, depois que eu me formei no mestrado nos Estados Unidos, eu fiz em violino, né? O bacharelado e o mestrado em violino. E como eu tinha tido uma bolsa do CNPq, sobrou dinheiro porque eu não tive que pagar aluguel, né? Aí eu pude ficar mais um ano, paguei metade das taxas escolares para fazer o que eles chamam de graduate diploma, né? E nesse terceiro ano alguém me sugeriu, acho que foi a Mary Lou com quem eu morei, me sugeriu, tu não quer experimentar tocar viola, né? E aí me emprestaram a viola da escola e eu toquei viola na orquestra. Eu continuei fazendo aula de violino, mas comecei a tocar viola na orquestra, né? Aí nesse terceiro ano que eu fiquei lá, surgiu o concurso aqui em Porto Alegre, na URGS, de professor, né? Sim. E todo mundo dizia, vai, faz o concurso, porque a gente não sabe quando vai ter outro, né? Eu ainda não tinha a menor ideia do que eu queria fazer, né? Eu queria tocar violino, né? É, mas eu não tinha ideia, nunca tinha passado pela minha cabeça ser professora universitária, né? Aí eu, por sugestão dos outros, eu fui, fiz o concurso e passei. Eu era a única candidata de violino, tinha também concurso para clarinete, o professor Augusto Maurer entrou naquela leva, né? Tinha Sim. mais outras coisas, eu não me lembro direito o que tinha ali. E eu fiz o concurso, passei, né? E aí, então, eu assumi aqui como professora na URGS, sem ter prática pedagógica. Tinha dado muito pouca aula ainda, né? E aí, comecei a dar aula aqui, assim, na base do, bom, vou usar, porque usaram comigo e vou ver, né, como é que eu... E assim eu fui desenvolvendo a minha metodologia e como eu tinha, então eu entrei na URGS como professora, como colega do Marcelo e do Fred. Imagina a responsabilidade, Mas né? tiveste muita sorte também, né? Nossa, De ter esses colegas. com certeza. Então, assim, eu tinha que me puxar muito, eu tinha que me Claro, puxar muito, né, com esses colegas, assim, né? claro. Eu estava sempre, assim, né, nervosa. Primeiro eu ficava nervosa quando o aluno entrava na aula, né? Porque assim, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, coisa assim, né? E aos poucos eu fui desenvolvendo o meu jeito de dar aula e
com todos os exemplos que eu tive, né, de professores, eu acho que me influenciaram muito e eu fui pesquisando muita coisa assim por conta própria, né, o que funcionava, o que não funcionava, o que tinha sido difícil para mim, o que tinha sido uma solução boa. Então eu comecei a procurar encurtar o caminho para os meus alunos, para eles não baterem a cabeça tanto quanto eu em certos aspectos, né? E eu acho que essa procura por encurtar o caminho, por achar um jeito mais efetivo de explicar, né, me fez. Hoje eu sou uma apaixonada por dar aula. Eu sou assim, eu amo experimentar e estou pesquisando agora jeitos diferentes de dar aula. Nessa pandemia eu fiz eu dou uma classe agora, hoje em dia, eu acho que na tua época ainda não tinha isso, mas por necessidade, né, com o pessoal que está entrando, que tem muita deficiência técnica ainda, né, muitos não fizeram aquele trabalho de base necessário, a Claro. gente se deu conta que com 1 hora de aula semanal, a gente não consegue dar conta de tudo que eles precisam para se formar, né? E aí, por necessidade, lá pelas tantas, eu disse, olha, quem sabe eu dou uma aula de escalas coletiva. E a gente aborda, eu só preciso explicar uma vez, né? E eles estão todos juntos ali e podem tirar dúvidas um com o outro e coisas assim. E essa aula começou a ser muito interessante. Ela virou um fórum muito bacana, o pessoal gosta dessa aula, porque eles veem que os outros também têm dificuldade com as coisas que eles têm dificuldade, né? E um tem mais dificuldade num campo, outro tem mais dificuldade em outro aspecto, mas vira um senso de classe muito gostoso, porque está todo mundo querendo ajudar um ao outro. E eles, às vezes, vêm com soluções que eu não pensei, né? Então, eu vivo aprendendo nessas aulas outros jeitos de pensar e outros jeitos de explicar, né? Então, essa aula coletiva, ela é muito bacana e o pessoal agora na pandemia está sentindo falta do coletivo, né? Porque Claro. a gente não está conseguindo fazer a aula coletiva síncrona, né? Então, mas aí Não, agora eu desenvolvi um outro mecanismo sei. que eu certamente vou continuar usando depois da pandemia, né? Que Sim. foi as explicações que eu dava em aula, eu gravei em vídeo. Então, agora, depois da pandemia, certamente os meus alunos vão receber como tema de casa olhar o vídeo, estudar as tarefas, e aí eu vou poder aproveitar o tempo de aula muito mais para interagir com eles, para tirar dúvidas, para, né, para corrigir alguma postura, alguma coisa que eles precisam corrigir, e principalmente conversar e ver que outras soluções têm, ou introduzir novas coisas, né? Então, eu acho assim, essa pandemia trouxe isso também de positivo, né? E eu estou Claro. achando assim, muito fascinante descobrir essas novas metodologias, né? Então, eu estou muito apaixonada por toda essa questão da Claro. pedagogia, né? Não, outro dia nós fizemos aqui no concerto ao vivo com o Brandemburgo 3 e as 3 violas que estavam conosco são duas nossas e mais o Diego que participou conosco, né? Isso. E muitas vezes já nas nossas conversas eu tenho citado isso, né? Que a partir da vinda do Marcelo para Porto Alegre se criou uma escola de cordas. Claro que o Panhô ajudou bastante no seu lado do violoncelo, mas entre no violino e viola, né, depois com a continuidade do Fred contigo, agora com o Camilo, né, eu acho que nós realmente temos uma produção regular de muito bons alunos, né, e isso é muito necessário. Eu, quando fui para a Europa estudar, muito jovem, com 16 anos, eu me lembro que o meu professor lá, que foi o professor do irmão da Mali, do Jaime Weissenblum, né? Uhum. Ele me disse, olha, se tu quiser ser um músico profissional, tu vai ter que estudar em Viena. Sai daqui e vai para Viena. Sim, Porque ele sim, foi embora para a Europa de volta e, bom, eu ia estudar com quem? Não tinha com quem estudar mesmo. Era muito exatamente, complicado, né? exatamente. Então é muito importante essa atividade. Eu tentei também fazer algumas coisas sincronizadas, né, via internet e tal, mas é impossível realmente. Não funciona, né? É muito Então, difícil, né? mas nós Até estamos, amanhã, por exemplo, nós temos outro concerto que nós vamos fazer aqui, transmissão ao vivo, né? Porque eu acho muito importante também para os jovens tocarem ao vivo, mesmo que o público, né, não vai estar presente, é só metade do nervosismo.
mas essa vivência é insubstituível, né? Com certeza. Isso é muito importante, né? É. Queria também salientar aqui, só que está nos acompanhando, o Fábio Presgrave, que é um ótimo cellista, um grande Opa, Fábio. professor, né? E E eu quero abração, Fábio. mandar um abraço e uma pergunta recorrente aqui que o pessoal quer saber: que ano tu entraste na URGS? Esse ano desse concurso, qual foi? Como professora, Como eu fiz, professor? como professora eu entrei, o concurso foi em 89, eu comecei a dar aula em 1990, em julho de 90. Eu, tô, eu, eu completei 30 anos de atividade de professora na URGS esse ano. Né? Não dá para Parece, acreditar, parece mentira, né? parece mentira. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. É que a gente acaba inventando coisas, né? E daí também na URGS eu acabei me envolvendo com a administração da extensão, né? Provavelmente também com os exemplos que eu tive, e passei Tá? quase 20 anos coordenando o programa de extensão na URGS, né? Então, muito trabalho, então o tempo voou. Não, e é um Muito. programa fundamental. Eu sempre aqui, o nosso projeto, ano passado, completamos 10 anos, nós estamos no É, ano 11 de funcionamento, mas eu sempre incentivei muito e aconselhei muito a que eles participassem da extensão da URGS. Né? sim, Nós não tivemos nunca um problema de incompatibilidade, mesmo trabalhando com dois professores, um na extensão, o outro aqui, mas sempre funcionou muito bem e ajudou muito, né, os nossos alunos, porque, claro, nós não temos também condição de dar todas as aulas que seriam aconselháveis. Então, isso é muito complementar, né? e eu acho que esse trabalho conjunto, essa colaboração, ela é muito importante. Eu acho que, eu sei que já houve um ranço, por exemplo, da URGS com a OSPA, mas que está Sim, bem menor hoje em dia, né? E eu fico muito feliz por isso, porque eu acho que nós temos que nos ajudar, nós temos que colaborar todos, né? É, eu posso dizer assim que muito disso eu vejo também, como eu toco viola também, né? Eu acabei claro. não contando a história da viola, né? Sim, Mas eu comecei a dar aula de viola na URGS porque quando eu cheguei de volta aqui dos Estados Unidos, faltava viola na Orquestra Teatro São Pedro, né? Fiz muita música de câmara com viola, ainda faço hoje em dia, né? E a viola me abriu muitas portas que eu não teria, de possibilidades que eu não teria tido com o violino, né? Então, eu fui convidada a participar de festival nos Estados Unidos como violista, né? Eu fui lá, eu acho que umas 10 vezes, né, nesse festival. Eu fui convidada para dar aula em curso, e olha só, eu estou voltando aqui para os quartetos amadores, né? Na Europa sim. tem essa tradição, e eu tenho amigos músicos na Europa que organizam cursos para músicos amadores. E eles me convidam sempre de novo. Esse ano, se não tivesse a pandemia, eu teria ido de novo, né? Para dar aula nesses cursos de música de câmara na Suíça, né? E é uma coisa maravilhosa. A gente se É. reúne por uma semana para estudar a fundo uma ou duas obras, né? E a gente então ajuda os músicos a entender a obra, entender como é que as vozes encaixam e Claro. trabalhar com eles, né? Sem, e essa é a questão interessante, né? Esses grupos amadores, eles não têm o intuito de se apresentar, eles fazem por prazer, né? Então, essa é uma tradição muito bacana lá, né? Mas, enfim, a viola me abriu muitas portas, assim, né? E eu pude tocar em vários países aí com grupos de música de câmara, em festival eu tenho ido como professora de viola, né? Sim. E eu estou falando da viola porque eu também estou fazendo parte ainda da diretoria da Associação Brasileira de Violistas, que agora Oh, eu acho que tem 6 anos, uma coisa assim, sim. a Brave, né? E esse ano, inclusive, semana que vem, vai ter o primeiro encontro nacional online da Brave. Seria, eu acho que o sexto esse ano, se fosse presencial, né? Nós já tivemos 5 encontros presenciais e sempre numa outra cidade do Brasil.
E por que que eu estou falando isso das violas? Tem sempre as piadas de viola, né? A viola é sempre o instrumento alvo das piadas, né? Mas existe uma coisa especial sobre as violas, que é elas são tudo gente boa, né? Não muito competitivos, ninguém é muito competitivo. E o que sempre marca os encontros da Brave, os encontros nacionais de viola, é são 3, 4 dias de total paz e alegria entre os violistas. É uma Sim. colaboração maravilhosa, né? Todo mundo aprendendo com todo mundo, professor, aluno, todo mundo, sabe, trocando ideia, trocando figurinhas, é uma coisa tão gostosa. E eu acho que a gente está conseguindo trazer isso também para os violinos, que normalmente o pessoal diz, os violinos só se matam. É Eles muito são muito, competitivo o negócio. muito competitivos, né? E eu acho que a gente está conseguindo trazer isso também para o meio dos violinos, né? E eu acho isso tão bacana, porque nós temos tanto a aprender um do outro, né? Eu não É, sou dona da foi, verdade, eu não sou claro. dona da verdade, eu tenho o meu jeito, mas eu sei que eu sou deficiente. E por isso eu também me considero muito privilegiada de ter tido como colegas o Marcelo e o Fred, hoje em dia o Fred e o Camilo, e a gente fala a mesma linguagem. E eu acho que também os alunos da Orquestra Jovem, né, que tanto na extensão ou que estão estudando conosco agora, né, Sim, nunca tiveram problemas, porque eu acho que você também tem essa cabeça, né? Você também claro. vem da escola, né? Essa questão de que a gente precisa colaborar, né? Nós não Não, conseguimos fazer é. tudo, Eu, né? eu acredito muito que, vamos dizer assim, eu fiz o curso da URGS um pouco, eu já contei essa história em função da minha mãe, porque eu tenho uma família tradicional, tanto os alemães como italianos, como eu, a gente tem uma formação de tradição europeia e tal, né? Então a minha mãe queria muito que eu me formasse em alguma coisa, e eu não tive tempo nunca de me formar. Porque na Europa eu primeiro trabalhei como Hilfsarbeiter, né? Quer dizer, essa coisa de trabalho para estudantes. E depois eu fui trabalhar em orquestras para poder me sustentar e tal, né? Mas eu acredito que eu ter me cursado a URGS dos 50 aos 54 anos quebrou um pouco essa animosidade que existia de URGS com OSPA, porque muitos se espantaram, né, quando eu apareci lá para fazer o curso. Poxa, mas o camarada já é espala da OSPA, sei lá, fez mil coisas, mas foi lá sentar na cadeira e aprendi muito realmente, né? Se a Sim, gente tem disposição para aprender, eu vou morrer, não vi tudo, claro. Nós vamos estar sempre aprendendo. e eu Então, tiro o isso, chapéu. isso, isso ajudou bastante. Alguns colegas meus fizeram a mesma coisa depois de eu ter feito, Uhum. né? Então, E se assim, desmancha um pouco. desmancha um pouco. Eu tiro o chapéu por essa sua, por você ter feito isso ainda, né? Porque eu acho que nunca é tarde para aprender, né? Eu Claro. sempre respeitei muito essa sua decisão de fazer. E nós temos agora, por exemplo, no curso também a Adriane Simeone, não sei se Uhum. sabes quem é. A Não Adriane conheço. é uma guitarrista maravilhosa, né? Sim. Ela e o marido dela, o Zósimo, já gravaram as 4 estações em guitarras, tá? Maravilha. Poxa. Ela é uma guitarrista fantástica. Ela estudou com o Richter, né? Mas sempre Aham. foi assim, sempre foi, ela acabou sempre tocando mais guitarra. E ela também, agora com mais idade, ela resolveu fazer o curso. Ela está fazendo, ela está no penúltimo ano, eu acho, Aham. né? E eu acho isso fantástico, né? Essa Sim. adição que as pessoas com mais experiência dão à classe também, né? Esse respeito que os colegas aí também têm, né? Então, eu acho isso fantástico. Eu acho que isso, sabe, isso quebra barreiras, exatamente, né? Esse estigma de não, mas eu estou muito velho, não sei o quê. Eu Então, tive também a sorte ainda de trabalhar os dois primeiros anos ainda com o Marcelo, né, isso que é lembra. um amigo querido meu de toda a vida, né? Ele é um pouquinho mais velho que eu, mas não muito. E depois terminei o curso com o Fred, que também é um amigo que convivemos toda a vida sem ter problemas, né? Uhum, Fomos espalas da OSPA juntos, ele teve um período curto lá, mas trabalhamos juntos sem nunca ter nenhum tipo de problema, né? E eu fiquei muito exatamente. feliz também dentro da URGS fazendo esse curso, pelo respeito que eu tive dos professores que me Uhum, tratavam quase sempre como colega e principalmente dos jovens que me cuidavam,
né? Eu achava estranho que não me deixavam descer a escada do bar para o 7º andar sozinho. Eu achava estranho aquilo, depois eu me dei conta, disse, não, eles já estão cuidando do velhinho, né, da turma. Mas foi muito bom. E hoje, tu vê, meu colega de turma foi o Cordela, que hoje é um Sim, grande músico. A sim. Liliana, como é o Michel, sobrenome dela? É uma Michel, pianista espetacular, quer dizer, pá, sim. um monte de gente que eu trabalhei junto ali, né, na aula, e hoje são ótimos músicos, estão vencendo nas carreiras, né? Então isso é muito gratificante mesmo. Então, seguindo esse exemplo aí também, né? Eu hoje sou colega da Liliana. Eu entrei esse ano no doutorado na URGS, em Ah, música. Eu nunca tive tempo de fazer, porque eu claro. estava sempre enterrada com a administração da extensão, né? E agora eu resolvi, por que não? Né? E eu estou achando assim fantástico, está sendo um aprendizado maravilhoso. Claro, eu estou tendo que aprender a fazer pesquisa, eu nunca fiz, né? Porque Claro. quando eu estudei, a pesquisa em música estava engatinhando ainda, né? Então, e ela é minha colega agora de doutorado, né? Então, Maravilha. Trabalhou bastante de pianista comigo quando o meu olha, grupo de música ainda tocava. Hoje eu não toco mais, então, mas sim, trabalhamos bastante junto. é. Então assim, a vida cruza os caminhos, né? De uma maneira muito Lógico, claro, interessante. claro. É. E Não, é uma coisa que, tão bacana poder aprender com todas as gerações, né? Eu claro, acho assim claro. fabuloso, né? Eu acho É assim, uma pergunta que sempre nos aparece, que se repete, né? É assim, muitos dos nossos participantes não são alunos ou são leigos, então querem saber sempre qual é o compositor que tu mais ama, ou qual foi o momento da música que mais emocionou, se teve um concerto, se teve um evento, né, que mexeu mais contigo, que te significou a mais, né? Então, ah, se tu puder dar uma ideia disso, né? Bom, qual é o compositor que me comove mais, e qual foi a atividade da qual tu participaste que... é, é muito difícil dizer que tem um compositor, né, que a gente goste mais. É, eu não tenho assim um preferido, né? Muitas vezes eu, O Carlos Aleixo também está nos vendo, viu? Que é outro opa, colega. Carlos, grande abraço aí também. Tá bom. É, desculpa te interromper de novo. Não tem problema. Então, assim, não tem assim um compositor que eu ame por acima de tudo. Eu acho que tem tantos compositores maravilhosos, né? É, que a gente aprende a gostar também quando a gente estuda, né? Então, às vezes a gente não conhece um compositor e daí a gente estuda uma obra dele e acaba gostando muito, né? Assim, eu pessoalmente eu gosto muito de tocar Bach, né? É, mas eu adoro tocar música de câmara. Eu sou apaixonada por música de câmara. Já fiz música de câmara assim muita coisa, né? E aí, de novo, não tem, não dá para escolher um, É né? muito difícil, claro. É muito difícil. Então, assim, momentos mágicos, né? Eu posso talvez contar dois ou três momentos assim que foram marcantes. Um foi quando, eu acho que foi o ano da minha formatura, com a Orquestra de São Pedro, né? Que naquela época foi assim a criação da Orquestra do Estado de São Pedro foi uma sensação, porque foi a primeira orquestra jovem, orquestra de cordas jovem criada por aqui. Né? Tinha tido a orquestra infanto-juvenil, ainda tinha na época, mas a orquestra infanto-juvenil da Isolde, ela tinha assim, flauta doce, violão, trompete, contrabaixo, então não era uma formação tradicional. Né? Sim. Era uma orquestra jovem, o que tinha e se fazia os arranjos e né, tocava. E a Orquestra de São Pedro foi a primeira orquestra jovem, assim, numa formação tradicional de cordas, né, que foi criada. E eu, na época, a classe de violino e viola, na época que eu estudei na URGS, a classe de pessoas no bacharelado eram 4 ou 5 alunos, tá? Só. Hoje nós estamos perto de 30, cada ano nós temos mais ou menos 30, 27, 30 por aí, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Então, assim, tinha pouca gente.
Então, tinha alunos da extensão, tinha, né, várias pessoas ali. Mas eu, por acaso, eu era a aluna mais adiantada no momento, então eu fui Spala e o Marcelo, então, me sugeriu que eu fizesse as 4 estações com o Teatro São Pedro, né? E, claro, isso foi uma grande sensação, aquela coisa, primeira vez, com uma orquestra jovem, aquela coisa toda, né? E eu me lembro que a gente foi fazer uma prévia das 4 estações lá em Pelotas, né? Nós tocamos lá no Conservatório de Música em Pelotas, né? E o Arlindo, que estava regendo, né? E a gente tocou as 4 estações, muito bem, bababá, muito aplauso, aquela coisa. E aí, bom, vamos dar um bis. Vamos tocar o segundo movimento do inverno de novo, né? Que é aquele que as cordas ficam fazendo pizzicato, que são os pingos de chuva caindo, né? E o violino fica fazendo aquela linha melódica linda, né? Em cima. Bom, já tinha passado tudo e aí eu, agora relaxei, né? E aí eu comecei a tocar e fechei os olhos, né? E aquilo só ia, né? Aí tem esse movimento é curto e o violino solo tem mais ou menos 2 frases, né? Dá uma paradinha no meio e depois continua tocando. E naquela paradinha no meio, eu abro os olhos e cadê o Arlindo? Cadê o Arlindo? O Arlindo tinha deixado a orquestra tocar sozinho e foi sentar na plateia, né? E eu me lembro que eu, assim, cadê o Arlindo? E eu fechei os olhos e continuei tocando até o final, né? Então é um momento assim que eu lembro até hoje, assim, esse momento assim de, né? Porque tava todo mundo já tinha passado o concerto, né? Então agora tocar o bis é tranquilo, né? Repetir uma coisa, então foi um momento muito bacana. Agora, momentos assim muito marcantes também, eu posso dizer que mais recentemente, quando meu ex-professor nos Estados Unidos, Mr. Rosenblatt, né? Ele esteve aqui a convite do Fred e meu para dar uma semana de... Eu não sei se tu participaste naquela vez, ele deu aula aqui por uma semana e no final dessa semana a gente apresentou um concerto e tocamos o quinteto de Brahms para piano e cordas, né? Ele tocando o primeiro violino, o Fred o segundo, eu toquei viola e o Rodriguinho, não é o lasanha, era o nhoque, né? Que eles chamavam. É o primeiro cello da Estadual hoje, em São Paulo. Isso, da USESP, exatamente. Ele tocou cello e a Cristina tocou piano. E aí foi a primeira vez que o meu professor, com quem eu tinha tido aula de violino, isso foi depois de 15 anos de eu ter voltado de lá, né? Que ele me viu tocando viola num quarteto de cordas. E ele gostou muito, né? Sei lá, claro, fui muito influenciada por ele, né? E ele gostou da minha atuação. E aí ele me convidou para participar do festival dele lá. Ele tinha um festival, e não é um festival que nem os festivais aqui, não é um festival para ter aula, mas era um festival onde muitos músicos profissionais se encontravam e passavam um mês juntos. A gente morava num campus de um colégio de segundo grau, nas férias deles lá, né? Cada um tinha o seu quarto, a gente tinha comida no refeitório, aquela coisa. E tinha 4 concertos por semana e a gente formava grupos diversos, né? Ele que compunha os grupos e a gente então tocava 1 ou 2 obras por concerto, né? A gente, por exemplo, tocava 1 ou 2 concertos, participava em 1 ou 2 concertos por semana, né? Então, isso foi uma experiência fantástica também, puxado para burro, né? A gente passava o dia estudando e ensaiando e depois a gente tinha concerto para tocar, era super puxado, mas era muito legal. E nessa oportunidade eu tive também, num desses festivais que eu fui, eu tive a oportunidade de tocar esse mesmo quinteto com ele de novo, né? Já tinha sido um privilégio fazer isso aqui, mas com ele, com cellista que era Spala da Orquestra de Toronto, eu acho que de Montreal, uma coisa assim com gente de um calibre, sabe, que tu, né? E aquilo ali é uma coisa tão especial, né? Também fiz um dos sextetos com ele, né? Ele carregava todo o grupo, ele só tocava e a gente só precisava ir atrás. Uma coisa assim tão fantástica, né? É uma coisa maravilhosa. Então, ali também teve uns momentos assim que a gente viaja, né? Claro que a gente está
numa tensão incrível, porque ele não gostava de ensaiar muito, né? Então a gente tinha que estar com foco total ali, né? Mas era maravilhoso, né? Então, assim, são momentos, assim, é, que a gente se alimenta desses momentos, né? Exato. Não, isso eu tive a oportunidade na Europa de participar por 2 anos seguidos de um festival em Salzburg, que é muito nesse formato. Se Uhum. chama Sommer Academy. É uma academia de verão E, durante um mês. Então, aham. muitos alunos avançados ou profissionais jovens, é claro que é uma academia para jovens, vão Uhum. para um castelo, mesmo castelo onde foi filmada a Noviça Rebelde. E Olha, esse fantástico. castelo recebe, vamos dizer, a musicoteca do Mozarteum de Salzburg, e onde tem uma afinidade incalculável de música de câmara e pequenos grupos. E lá os professores ou orientadores fazem justamente esse trabalho de juntar os grupos mais homogêneos e mais heterogêneos. Então é uma Uhum. coisa fora de série, é uma coisa fantástica, né? Porque a Isso, gente toca o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, não tem hora para ir, não tem hora para nada. A gente nem isso, se junta e faz música. é. E isso é de uma Exato. riqueza. E aqui faz falta muito para nós esse tipo de atividade, assim, né? Uma Mas, das minhas frustrações na URGS é que eu não tenho tempo de também dar aula de música de câmara, né? Não dá mas tempo. nós precisaríamos criar uma atividade dessas num mês ou numa 2 semanas que pudesse fazer isso e a gente pudesse funcionar para trazer. Agora, por exemplo, eu estou vendo esses jovens que vêm fazer os concertos e tem alguns ensaios aqui de pequenos grupos, a felicidade que isso traz, porque eles estão tendo aula online e estudando sozinhos em casa, né? Uhum, E uhum, não estão fazendo música na prática. Então, no momento exatamente. que junta aqui 4, 5, 6 ou 7, é outro Uhum, mundo, né? Mas eu preciso exatamente. ser antipático, porque a gente sabe, Isso e ele mesmo. termina em 1 hora, e nós estamos bem no final. Olha Eu não aí. sei se eu sei que eu não te avisei isso com tempo, mas em geral a gente termina fazendo música, tocando alguma coisa. Então, se tu quiseres sentir à vontade para tocar alguma coisa, tu pode terminar com música, mas eu vou te deixar esse tempo final para tu deixares a tua mensagem para os nossos jovens, para as pessoas que estão nos acompanhando. Quero te agradecer de todo o coração, muito profundamente, por ter nos dado esse teu tempo, né? Eu sei que tu tem as tuas atividades, as tuas ocupações, mas é muito importante para nós que tu tenha podido participar. Então agradeço muito, quero deixar uma mensagem de agradecimento para tua mãe, porque eu sei que ela foi uma instituição criadora de música aqui no nosso estado. Te deixo à vontade para tu fazeres o final como tu quiseres fazer. E o Tá Instagram bom, vai nos cortar de alguma forma. tá bem. Assim, eu prefiro não tocar por causa da qualidade de som e coisa assim, e Claro. também porque eu estou mais envolvida agora com dar aulas e não estou tocando tanto, né? Mas eu queria deixar assim como mensagem, tanto para os jovens quanto para quem está nos assistindo, né? É, esse esclarecimento de que música é trabalho, né? Eu acho que ainda existe muito esse mito de que o músico é um ser inspirado, né? Que tem uma inspiração divina, que tem talento e que ele toca por prazer e é só prazer. E o que eu tenho mais trabalhado como professora é fritar o cérebro, que eu chamo isso, né? Uhum. É fazer os músicos pensarem, os alunos pensarem como é que se faz isso. Um fraseado não é uma inspiração divina. Um fraseado a gente pensa, um fraseado a gente escreve na partitura. A gente pode ter tido uma emoção quando ouviu a música, mas quando a gente toca, a gente não se emociona, a gente controla tudo. E é muito trabalho programar tudo, né? E eu quero incentivar os jovens, continuem fritando o seu cérebro. Não toquem só bolinhas, né? Não é só tocar as notas para fazer música, tem muito mais para fazer. E a gente precisa vencer a preguiça mental que nós todos temos, eu também, né? Sim. Então, nós temos que usar o nosso cérebro, nós temos que pensar em tudo, nós temos que planejar tudo. Isso dá trabalho, isso é fritação de cérebro, mas dá um resultado fantástico. E a gente economiza tempo e frustração se a gente usa o cérebro.
né? Então, eu Tá queria só certo. deixar esse esclarecimento, porque também as pessoas que apreciam música, muitas vezes ainda pensam, né, que o músico é um ser inspirado, né, inspiração divina, mas não, isso é trabalho. Um É muito trabalho, trabalho. muito trabalho em casa, muito trabalho. É inspiração e transpiração, né? Muita transpiração, muito Isso. mais transpiração, né? E é trabalho mental, né? Então, Então, te agradecemos muito por tudo isso, tá? E muito provavelmente nós estamos nos nossos últimos segundos, então vai se cortar. sucesso para vocês, com o trabalho, com o projeto de vocês, né? A gente admira muito, é muito importante, né? Esse trabalho de vocês é de suma importância. Então, parabéns pelos 11 anos, 10, 11 anos, né? E Isso. continuem, continuem e vamos nos ajudar, né? Vamos colaborar. Certo. Obrigado por tudo, hein? Eu que agradeço pelo convite, foi um grande prazer conversar contigo. Ótimo.